Escolhido. Esta mensagem não é para todos. Se ela chegou até você, é porque existe algo no seu espírito que o inimigo já tentou apagar e hoje o céu decidiu reacender. Você já sentiu como se uma força invisível segurasse seus passos, mesmo quando tudo parecia estar pronto para dar certo? Já percebeu que algumas lutas se repetem, como se fosse um ciclo impossível de quebrar? Imagine caminhar por um corredor escuro, sentindo o peso no peito, ouvindo um silêncio que grita e percebendo que cada porta que você tenta abrir parece trancada por dentro. Hoje vou revelar as 5 forças espirituais que, se derrotadas, farão com que nada, absolutamente nada, consiga parar o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. E não pense que estou falando de inimigos óbvios. Eles se escondem nos detalhes, nas vozes familiares, nos hábitos que parecem inofensivos, mas que estão drenando seu destino todos os dias. Você nunca se encaixou, e isso não é um defeito. É a prova de que você foi separado para algo maior. E é exatamente por isso que as batalhas na sua vida têm sido tão intensas. Se o que estou falando já está mexendo com seu espírito, escreva agora mesmo 767 nos comentários. Isso é mais do que um número, é uma declaração no mundo espiritual de que você está pronto para essa revelação. E talvez agora você entenda o motivo de certas lutas na sua vida terem parecido tão desproporcionais. Escolhido, você carrega algo que o inimigo teme profundamente. Desde cedo, sua vida foi marcada por pressões invisíveis. Não eram apenas problemas comuns, eram ataques estratégicos, calculados para minar a sua força antes mesmo de você perceber o seu chamado. É como se, a cada passo, houvesse uma resistência sutil, mas constante. Um peso no peito que você não consegue explicar. Um cansaço na alma que o sono não resolve. Talvez você já tenha acordado sentindo uma pressão no ar, como se estivesse prestes a entrar em uma guerra que ninguém ao seu redor consegue ver ou entender. E mesmo assim, você não desistiu. Cada dia que você se levantou, mesmo sem forças, foi um ato de vitória silenciosa. A prova de que há algo maior sustentando você. Se no fundo do seu espírito você sabe que essa mensagem é para você, escreva agora "Eu recebo" nos comentários. Esse simples ato sela no espiritual que você está atento e preparado para o que vem a seguir. Agora precisamos falar de algo que talvez seja mais sutil do que você imagina. Quando digo demônios, não estou falando de figuras caricatas de terror. Estou falando de forças espirituais invisíveis, inteligentes e persistentes. Eles não se apresentam com chifres ou gritos, não batem à sua porta anunciando más intenções. Pelo contrário, entram pela rotina, se escondem em pensamentos comuns ou se disfarçam nas palavras de pessoas próximas. Imagine como uma gota que cai todos os dias no mesmo lugar, moldando a pedra sem pressa. Essas forças se infiltram devagar, até que você não percebe mais onde elas terminam e onde você começa. E o mais perigoso é que, no início, elas não parecem ameaçadoras. Podem até se apresentar como algo útil, confortável ou necessário. Mas, com o tempo, começam a reescrever o rumo do seu destino. O primeiro deles não chega gritando, nem causando um choque imediato. Ele chega se escondendo dentro de você, assumindo a forma de pensamentos e emoções que parecem naturais. E é exatamente sobre ele que vamos falar no próximo momento. Porque se você não o identificar agora, pode estar alimentando algo que está roubando silenciosamente o que Deus colocou em suas mãos. O primeiro inimigo que precisamos expor é a apatia espiritual. Ela não chega com barulho nem pressa, começa como um leve desinteresse, um dia em que você decide não orar, outro em que adia a leitura da palavra. No início parece inofensivo. Você diz a si mesmo que vai retomar amanhã, mas esse amanhã vai se acumulando até virar semanas e a distância entre você e a presença de Deus cresce sem que perceba. A sensação é como estar preso em areia movediça. Quanto mais você tenta ignorar, mais afunda.
A apatia não apenas rouba seu tempo com Deus, ela entorpece seu discernimento, tornando mais fácil cair em outras armadilhas. O mais perigoso é que ela se disfarça de descanso ou de falta de tempo. Você se convence de que não é tão grave, quando na verdade já está perdendo território no mundo espiritual. Mas existe um único ato simples que quebra a apatia. E vou revelar no final dessa parte, porque primeiro você precisa reconhecer se ela já se instalou na sua vida. Se você já sentiu esse peso tentando apagar seu fogo interior, escreva agora 777 nos comentários. Declare no mundo espiritual que você não vai adormecer espiritualmente e que escolhe permanecer desperto. O segundo inimigo é o medo disfarçado de prudência. Ele não tenta te assustar diretamente, mas se veste de bom senso para convencer você a não dar passos de fé. Você começa a pensar demais, calcular riscos, esperar o momento certo, e enquanto espera, perde oportunidades que o céu já havia preparado. Foi assim com Pedro quando andava sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele avançava. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, afundou. O medo sabe usar a lógica contra você. Ele diz que está protegendo, quando na verdade está aprisionando. Ele justifica a paralisia como se fosse cuidado. Quantos sonhos você deixou na gaveta dizendo que era o momento errado? Quantas vezes chamou de prudência o que, na verdade, era medo travestido? Mas existe um teste simples que revela se é prudência de Deus ou medo tentando te paralisar. E vou te explicar já, porque essa chave pode mudar tudo para você. O terceiro inimigo é a voz da condenação. Ela não grita de fora, ela sussurra de dentro. É aquela frase que se repete na sua mente. Você não é digno. Você nunca vai conseguir. Deus não pode usar alguém como você. Essa voz é como um peso constante sobre os ombros, que te faz andar curvado, mesmo quando nada parece errado no lado de fora. É a confusão silenciosa que enfraquece a sua confiança. A condenação é a arma favorita do acusador, porque se ele consegue te convencer de que você não é quem Deus diz que você é, você mesmo se tornará o seu próprio cárcere. Existe um ato simples, mas poderoso, para calar essa voz. Abra a boca e diga em voz alta, mesmo que não sinta ainda, eu sou filho de Deus, perdoado, chamado e protegido. Palavras são armas no mundo espiritual. Não é sobre ignorar erros, mas sobre lembrar que arrependimento quebra o direito da condenação sobre a sua vida. E cada vez que você declara a verdade, essa voz perde força. Se você decide não dar mais palco para essa voz que te prende, escreva agora, eu sou livre nos comentários. Declare no físico aquilo que o céu já decretou sobre você. Se até aqui algo falou profundamente com o seu espírito, inscreva-se agora e ative o sininho. Isso garante que nenhuma palavra que o céu deseja liberar sobre a sua vida se perca no meio do caminho. Cada mensagem aqui é preparada para fortalecer e despertar você, mesmo nos dias em que tudo parecer silencioso. É um lembrete de que você não está sozinho nessa caminhada. Somos uma família de escolhidos despertando juntos, unidos pelo mesmo propósito e pela mesma missão, avançar no chamado e resistir a tudo que tenta nos parar. O quarto inimigo é a distração dourada. Ela não se apresenta como algo perigoso, mas como uma oportunidade boa demais para ser ignorada, um relacionamento que parece perfeito ou uma tarefa que parece urgente. O problema é que, embora pareça algo positivo, ela começa a roubar tempo, energia e foco. Aos poucos, sem perceber, você se afasta do que Deus pediu para fazer. É como um desvio bonito na estrada. Você segue encantado com a paisagem, mas no final percebe que está diante de um beco sem saída, longe do caminho original. E o mais estratégico sobre essa distração é que ela sempre aparece quando você está mais perto da virada, no exato momento em que o avanço está prestes a acontecer. Por isso é vital discernir entre o que é bom e o que é realmente de Deus.
O que é alinhamento verdadeiro não compete com o propósito, ele o fortalece. Se você sente que está voltando ao foco e quer declarar isso, comente agora alinhado. Faça dessa palavra um marco profético de que você escolhe o caminho certo, mesmo que pareça mais longo. O quinto inimigo é a amargura escondida. Ela nasce de feridas que não foram curadas e de palavras que nunca foram esquecidas, criando raízes silenciosas no coração. Você sente isso como um nó no peito, uma resistência em celebrar as vitórias alheias ou um aperto quando o nome de certas pessoas é mencionado. A amargura não apenas contamina suas emoções, ela bloqueia bênçãos, porque o céu não constrói sobre um coração preso a correntes invisíveis de ressentimento. Perdão não é fraqueza, é arma espiritual para cortar correntes invisíveis que aprisionam você mais do que a pessoa que o feriu. E quando você solta essa corrente, algo poderoso começa a acontecer. Portas se abrem, paz retorna e a sua visão espiritual se torna mais clara. A amargura quer te manter preso no passado, mas o perdão te projeta para o futuro. E essa escolha está diante de você agora. Quando um escolhido derrota esses 5 inimigos, algo muda de forma visível e invisível. A mente fica mais clara, o coração mais leve e as decisões mais firmes. A força que antes era drenada por batalhas internas, agora é redirecionada para construir, avançar e abrir novas portas que antes pareciam inalcançáveis. As oportunidades certas começam a se alinhar. Conexões divinas surgem e a sensação de estar no caminho certo se torna constante, mesmo em meio aos desafios. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente e permanecer de pé, mesmo quando os ventos tentam te derrubar. E essa consciência traz uma confiança silenciosa. Você sabe quem é, para onde está indo e quem está ao seu lado nessa jornada. Mas ainda existe um ataque que vem logo depois da vitória. E entender isso pode ser a diferença entre manter o que você conquistou ou perdê-lo sem perceber. Depois de uma grande vitória espiritual, o inimigo não simplesmente desiste. Muitas vezes, ele lança uma retaliação, tentando recuperar o território que perdeu. Essa retaliação quase nunca vem de forma óbvia. Ela pode aparecer como um velho hábito, um relacionamento tóxico reaparecendo ou um pensamento antigo tentando reassumir o controle. Por isso, é fundamental permanecer atento. O que você venceu uma vez pode tentar voltar, mas agora você já tem as armas e a consciência para não abrir a porta novamente. Proteja o que Deus te entregou. Não permita que a familiaridade com a vitória te faça baixar a guarda antes da hora. Se você está decidindo permanecer firme, escreva agora 484 nos comentários. Esse ato simboliza que você está sob proteção e comprometido a não voltar atrás. A retaliação só tem poder se você esquecer quem é. E hoje você sabe exatamente quem é e a quem pertence. Escolhido, quando você derrota esses 5 inimigos, o inferno inteiro sabe que não pode mais te parar. A sua vitória se torna um anúncio no mundo espiritual de que você está intocável para os mesmos ataques. Agora, cada passo que você dá carrega propósito. Você não luta mais só por você, mas por todos que serão alcançados através da sua vitória, pela sua história e pela sua luz. E isso é apenas o começo. A jornada continua e cada dia é uma oportunidade para avançar ainda mais no chamado que Deus confiou a você. No próximo vídeo, vou te mostrar como identificar o sinal claro de que um desses demônios já caiu da sua vida. Você não vai querer perder essa revelação. Então se prepare, permaneça atento e guarde no coração tudo o que recebeu hoje, porque a guerra pode continuar. Mas agora você já conhece as estratégias para vencer. E lembre-se, você não está sozinho. Somos uma família de escolhidos, despertando juntos para o destino que o céu nos preparou.